A paz do Senhor, amados ouvintes. Estamos aqui hoje iniciando o podcast Projeto de Deus, missionária Miriam e Elaine. Esse projeto, irmãos, já existe há muitos anos, mas devido à distância que nós moramos uma da outra, eu moro no estado de São Paulo e a missionária Miriam no estado da Bahia. Nós gravamos sempre separadamente, mas hoje Deus deu essa oportunidade de estarmos juntas aqui, gravando esse podcast para a edificação da sua fé. Creio que Deus vai falar poderosamente na sua vida. Estou aqui hoje com a missionária Miriam, é um prazer recebê-la. Veio lá de Ibirapuã, na Bahia. Bahia. Veio de longe, irmãos, para contar o seu testemunho. Creio que será de grande valia para todos que estão ouvindo, porque Deus ainda, irmãos, opera em nossas vidas. Deus liberta, Deus transforma. E o testemunho da missionária, tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você. Então eu gostaria assim de estar apresentando agora, passando para a missionária se apresentar, falar um pouco, né, da sua vida com Deus, como ela foi resgatada aí por Deus nessa longa caminhada que hoje, né, ela faz a obra do Senhor. E para ela contar lá do início como é que tudo isso aconteceu, como Deus foi na vida dela, como ela conseguiu as libertações. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente, missionária. Desde a sua infância, assim, o seu chamado com Deus, até nos dias de hoje, né, o que Deus tem realizado através de você na obra do Senhor. Amém. Quero saudar a todos também com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui junto com a minha amiga Elaine, essa missionária de Deus, que me ajudou na caminhada. E Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu nasci, né, praticamente num lar evangélico. Os meus avós eram crentes e me levavam para a igreja. E desde criança eu tinha uma promessa de Deus, que Deus iria me usar, né, na palavra, que desde o ventre eu tinha sido escolhida por Deus. Isso é um privilégio muito grande, né, que nós temos da parte de Deus. Muito grande. E na minha juventude, adolescência, me afastei dos caminhos do Senhor, me desviei dos caminhos do Senhor. E nesse período que eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu, entre muitas coisas, né, que o inimigo coloca nas nossas vidas, porque quando a gente vai para o mundo, a gente fica à mercê, né, das obras do diabo. Ressaltando que quando nós temos um chamado de Deus como a missionária desde a infância, né, que Deus tinha um projeto muito grande através da palavra, o inimigo tentou de todas as formas paralisar isso. Mas graças a Deus não conseguiu. E hoje ela está aqui para contar isso para nós, como Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu tinha muita perseguição espiritual, muitas lutas espirituais, e eu não compreendia, né, que era esse chamado, que eu já tinha uma marca, né, eu já tinha uma promessa de Deus. Então a luta é maior, né? Entre outras coisas, né, que o inimigo me levou no mundo, eu me viciei em jogo. E é por isso que eu acho que é muito importante, né, hoje estar falando sobre isso. Porque isso foi lá nos anos 2000, né, 2004. E hoje... Deixa bem claro para os ouvintes que isso foi há muitos anos atrás. Então, um testemunho de libertação que aconteceu há muito tempos atrás. Não é atual, tá? Não é atual, não é esse famoso tigrinho que as turmas estão assim viciadas. É verdade. É um testemunho de 2004. Porque, na verdade, as casas de bingos, elas existiam em todo o território nacional. Cidades grandes, então, havia uma casa de jogo em cada esquina, né? Aquelas casas de bingo com máquinas. Não era aquele bingo que o pessoal brinca, né? Não, era casas de máquinas mesmo, né? E a gente ali, você parece que de iniciante você consegue ganhar, né? E com isso você se vicia. Eu não conheço o jogo do tigrinho, com a graça de Deus nunca mais eu joguei. Mas o vício, meus queridos ouvintes e irmãos em Cristo, ele é o mesmo.
né? Aquele vício da máquina, o barulho, aquelas luzes, né? Aqueles gritos, gritando bingo, né? São tudo planejado para viciar o ouvinte, né? Dar aquela alegria momentânea, aquela euforia falsa, né? E a pessoa vai se viciando, principalmente porque ganha mesmo, né? Algum dinheiro você ganha. E no começo do vício, você até leva o dinheiro para casa, né? Porque você não está totalmente viciado. Mas depois que você se vicia, você joga até acabar seu dinheiro. E esse vício, irmãos, é uma destruição, né? É uma enganação muito grande que o inimigo faz mesmo, que leva a pessoa pro abismo, pro fundo do poço, como aconteceu com a nossa missionária aqui. Foi um período muito difícil. Muito. E se não fosse Deus, né, ela não estaria aqui hoje contando esse testemunho, porque realmente pode levar até um suicídio, algo muito pior, né? Que o inimigo realmente ele vem atraindo, parecendo que é bom, e no fundo é para a sua destruição, para a sua morte. Mas Deus sempre foi fiel nas suas promessas na vida da missionária. E é por isso que ela está aqui hoje, alertando você que porventura tem algum vício, né? Para que você venha ouvir esse testemunho e crer que Deus ainda liberta, irmãos, as nossas vidas nos dias de hoje. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fui perdendo muito dinheiro que eu não tinha, né? Que eu vivia do meu salário. E fora a vergonha, né? E a vergonha. Por isso que as pessoas não contam. Tem pessoas que se suicidam e a família nem sabe o motivo. Na verdade, a pessoa perdeu às vezes carro, perdeu o dinheiro do banco, perdeu a casa. E as pessoas vão perdendo as coisas. E tem vergonha de contar, né? Que é um vício que você sente vergonha. Eu, na verdade, estou me expondo esse testemunho, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Mas, do contrário, eu não conto, porque é feio, não é bonito, né? Não é um vício bonito de contar. E é um vício igual aos outros vícios, das drogas, porque é uma coisa que você não vive sem. Você para de trabalhar, antes de você trabalhar, você passa lá. Quem tem família perde família, se distancia dos amigos. É uma destruição, uma desgraça mesmo que acontece. Passava a noite toda lá. E qual foi, assim, o ápice, vamos dizer assim, para eu desistir da vida mesmo? Foi quando eu recebi meu pagamento, minhas férias, 10 dias de férias e meu 13º, metade do 13º. Eu peguei todo esse dinheiro e joguei. Até perder tudo. Ganhei, perdi. Quem joga sabe como é que é, né? Aí você fica lá na frente da máquina. Nossa, ganhei, agora eu vou recuperar. Esse negócio de recuperar, né, gente? Deixa Deus recuperar pra você, viu? Que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem poder. Ele move os céus e a terra e te dá além do que você perdeu ou daquilo que você pediu ou pensou. Porque o Senhor tem feito isso na minha vida, graças a Deus. Porque eu perdi muito. Mas nesse dia, eu não tinha dinheiro para pagar minha conta de água. Imagina. Eu não tinha dinheiro para tomar ônibus, voltei a pé para casa. Então, foi muito terrível. E eu entrei em desespero e começou a passar pensamentos de morte na minha cabeça. E foi aí que eu vi o perigo. Então eu lembro muito bem que eu entrei em contato com a missionária Elaine, que já orava pela minha vida. Nós somos amigas de anos, de muitos anos. E ela já orava pela minha vida e contei o meu desespero para ela. Não contei para mais ninguém, contei para ela. E ela se propôs a me ajudar para nós fazermos uma campanha de 7 sextas-feiras na igreja. E eu não acreditava na libertação. Eu não acreditava que Jesus tinha poder de me libertar. Eu estou sendo sincera, eu não acreditava mesmo. Irmãos, porque quando o inimigo prepara tudo, ele faz isso mesmo. Ele faz as pessoas perderem a fé, né, perder a motivação de que é possível ser resgatada por Deus. Então é isso que o inimigo prepara. Ele lança alguma coisa que parece bom, mas no fundo é destruição.
E aí ele começa a investir na sua mente, para que você realmente não acredite que é possível, né, você recuperar a sua vida de volta com Deus. Que é para você desistir mesmo e levar até a morte. Né? Isso que o inimigo tem feito em muitas vidas através de vícios, de jogos. E por isso que é muito importante você ter alguém da sua confiança para você conversar, para você contar. Ou se tem alguém com problema, esse tipo de problema na sua família, você se oferecer para ajudar, como a missionária se ofereceu para me ajudar. Porque naquele tempo eu morava, né, na cidade de Jundiaí, que eu sou nascida em Jundiaí, moro na Bahia hoje, porque minha esposa é de lá, e eu me aposentei. Mas a missionária Elaine morava numa cidade próxima, que se chama Campo Limpo, e ela vinha dessa cidade para fazer junto comigo em Jundiaí a campanha. Então eu falei, meu Deus, se ela sai da cidade dela, faz esse sacrifício para estar na minha cidade, então eu não posso faltar a esse compromisso. E a minha libertação começou no na primeira vez que eu fui nesse culto de libertação. E eu me lembro perfeitamente desse culto, como se fosse hoje. Eu me lembro que eu fui lá na frente para receber uma oração. Eu me lembro que meus ouvidos taparam, eu não escutava o pastor orando por mim. Eu me lembro que subiu algo do meu estômago, né? E saiu pela minha boca, mas não tinha nada, né? Não vomitei nada disso. Eu simplesmente abri como se uma bola de ar saísse pela minha boca. E ali começou meu processo de libertação, entre outras libertações que eu precisava. Fui na segunda semana, não aconteceu nada, continuei jogando, emprestando dinheiro. Irmãos, é terrível. Eu sei que quem tá nesse vício, quão terrível é, né? Deixe seu comentário e nós vamos estar orando e ajudando você em oração. Você que tem esse vício, não desista da vida. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. E Ele tem poder de transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha. E devolver esse dinheiro que você perdeu 100 vezes mais. Esse é o nosso Deus. Mas na terceira semana que eu fui, na terceira sexta-feira, alguma coisa mudou dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. E naquela semana, sem eu perceber, eu não percebi, eu parei de ir. Porque até antes de eu ir trabalhar, como eu sempre trabalhei de tarde, eu ia mais cedo para passar lá e às vezes não ia trabalhar, perdi o dia de trabalho. Me lembro disso. É muito terrível. Mas nesta semana, depois dessa sexta-feira, eu não fui. E foi num dia que eu olhei para o ponto de ônibus assim e passei reto ali, né? Daquele lugar que eu sempre descia, e eu me lembrei que eu não estava mais querendo entrar numa casa de jogos. E Jesus, a partir daquele momento, começou uma transformação na minha vida. E foi através da campanha, foi através da oração, foi através da força, né, de você ter alguém para confiar, para contar, alguém que não vai te recriminar, mas que vai pegar na tua mão, né? E vai te levar para os pés do Senhor Jesus. Irmãos, é forte, né? É tremendo o que Deus faz em nossas vidas. Mas você viu que é tudo um processo, né? Precisa de um processo. E precisa alguém que tem amor mesmo. Amor pelas almas, amor pela obra. E graças a Deus, né? Que Deus colocou isso, né, no meu coração. Porque não vem da gente, tudo vem de Deus, né? Verdade. Tudo vem do Senhor na nossa vida. E eu louvo a Deus pela vida da missionária hoje. Liberta, uma bênção hoje já nos caminhos do Senhor. Mais de 20 anos, graças a Deus. Mais de 20 anos. E eu vejo assim, hoje Deus realizando aquilo que Ele tinha lá atrás na infância com ela, o mistério com a palavra do Senhor, né? Então eu quero que hoje, agora ela conte um pouquinho da história dela nos dias de hoje. Como está hoje a obra de Deus na vida dela, o que Deus tem feito através dela, né, lá na Bahia, né? Nossa, um lugar assim muito carente, sim, da palavra, e Deus tem usado tremendamente essa missionária ali, o poder da palavra. Conta pra gente agora um pouquinho de hoje, né? O que Deus, assim, como Deus está te usando ali naquele lugar, como Deus está realizando as promessas dele na sua vida.
Porque depois dessa grande libertação, né, porque é lindo, né? Lindo, é só Deus para fazer. Né? A gente fala assim, você tem que querer e confiar no Senhor para Ele fazer. Né? Foi o que ela fez, né? Vamos lá, vamos se agarrar à fé ali da irmã e vamos, e se deu uma chance também, Deus fez na vida dela. É verdade, irmãos. Que eu nem acreditava nas promessas que Deus tinha na minha vida, né? Eram muito grandes para minha pequeninez. Falava, nossa, será que é para mim mesmo? Eu acho que sua irmã errou de lugar, né? Acho que ela errou, acho que não é tudo isso não, né? Vai ver. E assim, hoje eu me surpreendo, porque eu falo que Deus sempre faz além do que a gente pede ou imagina, né, das suas promessas. E como a missionária falou, é tudo um processo. Esse processo demorou, né? Eu tive que me aposentar, fui para outra cidade, tive uma oportunidade nessa cidade de estar pregando a palavra, uma coisa que eu não tive, né, aqui na minha cidade. Sim. E Deus foi desenrolando e está desenrolando ainda, né? Porque as promessas porque as coisas de Deus não acabam, né? A santificação, as experiências, o amadurecimento espiritual que nós vamos tendo com Deus, o relacionamento que nós vamos tendo com Deus, vai desvendando os mistérios que Ele tem com a gente, né? E ali, pela bondade de Deus, eu estou membro da Igreja Assembleia de Deus Missão, Pastor Rui, e ali eu sou professora de escola bíblica dominical na sede. Um beijo para as minhas alunas que eu tanto amo. Também congrego na Vila Capixaba, nós ali também somos obreiras do Senhor, eu juntamente com mais uma irmã, Marinalva. E é isso. E ali palavra, né? Prego a palavra em várias igrejas, sou convidada e eu tenho prazer de atender os convites, da onde eu sou convidada para pregar. Graças a Deus, né, Nanuque, Minas Gerais, que é uma cidade muito perto da minha, Ibirapuã, na Bahia. E também já fui para Montanha, Espírito Santo, porque são 3 estados bem próximos, tá, irmãos? Então Deus tem me honrado e Deus tem me surpreendido. Glória a Deus. Nas suas promessas. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem usado ela mesmo, como dito lá atrás, né? Que usar ela poderosamente na palavra, na revelação da palavra. Então a missionária hoje tem sido muito assim, convidados para pregar em congressos de irmãs, né, grandes congressos ali na região da Bahia. E Deus tem operado, irmãos, Deus tem operado, né? Ela tem visto assim, o operar do Senhor, salvação de almas, que é o mais importante, né? Tudo que a gente faz é para salvação de almas. E eu louvo ao Senhor, né, por essa amizade, amém, pela vida da missionária. É uma alegria muito grande estar aqui com ela hoje, um presente de Deus essa tarde, estar gravando aqui esse testemunho com ela, para edificação de vocês que estão nos ouvindo. Então que fica esse recado, esse testemunho aqui para você não desistir, seja qual for a sua dificuldade, né, de chegar mais perto ao Senhor. Não desista. Não desista, o Senhor, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida, como foi fiel na vida da missionária Miriam. É o mesmo Deus, né? Então, o segredo é não desistir. É verdade. Não desistir. É verdade. Né? E aguentar o processo, né? Cada um tem o seu processo, né? Eu não sei. E o processo dói. Dói. O processo não é fácil, não. Cada um tem o seu. Mas com Deus, né, missionária, a gente consegue vencer. Não tem assim coisa mais prazerosa de estar na presença do Senhor e ganhando almas pro reino. Glória a Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Então eu não sei assim qual é o seu problema, se não é o jogo do tigrinho, se é outro tipo de jogo, se o seu problema é um vício no cigarro, na bebida, nas drogas, né, na prostituição. Às vezes a pessoa está envolvida com pornografia. Eu não sei qual é o seu vício, mas eu quero que você saiba que Jesus te ama. Ele tem um projeto na sua vida, e se você abrir seu coração e confiar no Senhor, se entrega, se renda, sabe? Você tem que se render. Glória a Deus.
Deus vai fazer uma obra maravilhosíssima. E eu creio que tudo aquilo que você tem como perda, o Senhor vai te surpreender 100 vezes mais. Eu creio. Eu creio. Amém. Amém? Amém. Vamos deixar aqui uma oração para nossos ouvintes, Amém. né? Deixar uma oração aqui para que Deus venha confirmar esse momento, essa tarde de bênção. Amém, Jesus. Amém? Missionária Elaine, ora. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus e meu Pai, Ó te Deus, agradecemos, Senhor Deus. Jesus, por esta Senhor tarde, Deus, Jesus, obrigada, ao qual o Senhor preparou de estarmos aqui contando um pouquinho do que o Senhor fez É verdade, na vida Senhor. da tua filha, Obrigada, Pai. meu Deus. Como tu és fiel, Senhor. Sim, Senhor. Como tu és fiel, Senhor. Oh, e eu Deus, creio, meu que Pai querido, que esse maravilha. testemunho vai alcançar muitas vidas que nos estamos Senhor, ouvindo, nesta tarde, vidas vão Pai, ser neste dia, libertas Senhor. pelo poder Vai que ao há em encontro de cada ti, um, assim como Jesus. o Senhor veio ao Aleluias, encontro, Pai. Senhor. Vai visitando cada ouvinte Deus, agora, o Senhor maravilhoso, cada conhece, coração, Pai. Senhor. O Senhor sabe a dificuldade deste Jesus, ouvinte, o que ele liberta, está, Senhor, Senhor, pelo poder do nome de viciado. Jesus. Eu não sei qual que é o vício, Pai. O que o diabo tem feito na vida deste ouvinte, mas o Senhor sabe. Amém, Jesus. Mas seja qual for, Pai. Qual for, meu Pai querido, o cativeiro que ele se encontra Senhor agora, Deus, o Senhor tem vai ao poder encontro para dessas libertar, vidas, Pai, Senhor, pelo para poder do nome de resgatar Jesus. essas vidas, Amém, Senhor. Jesus. Oh, Assim Deus, como o Senhor maravilha. fez na vida da missionária. É verdade, O Senhor é Pai. o mesmo Deus, com o mesmo poder, Oh, Deus, Pai. maravilhoso. Aleluias, aleluias, Aleluia, aleluia, Jesus. Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor. Quebra os Senhor laços, Deus, quebra as Senhor Deus, correntes, Senhor Senhor. Deus, Liberta Senhor este Deus. homem, Oh, Senhor Jesus, Jesus. pelo Livra poder da do nome de morte, Jesus. Pai. Livra ele da garra de Satanás, Jesus. Senhor. Vai livrando, Amém, Senhor, meu Deus, Jesus. cada ouvinte agora Amém, que nos Jesus. ouve nesta tarde, Senhor, meu Deus. Porque, Senhor, eu creio que o Senhor tem promessas de vitória, promessas de bênção, Pai. Tu és fiel para cumprir as promessas que o Senhor tem feito na vida deste ouvinte, Senhor, Amém, meu Jesus. Deus. Alcança mesmo, Senhor. Descansa cada coração que nos ouve nesta Jesus. tarde, Jesus amado. Que eles possam ser edificados, Jesus, através desse testemunho de bênção e de vitória, Amém, Senhor, Jesus. aleluia, Amém. Pai, porque tudo é para o Senhor, tudo é para o reino, Jesus. Amém, Senhor, Jesus. que essa Opera, gravação, Senhor. esse testemunho venha, meu Pai, que, Senhor, gerar almas, liberta, Jesus, para o teu reino, Senhor, resgatar aqueles que estão no fundo do poço, Senhor, meu Deus, aleluia, Jesus, traz de volta para perto Amém, de Ti. Jesus. Quantos estão longe, desviados, não conseguem mais voltar sem força, mas eu Senhor. creio, Senhor, que hoje, Pai, eles estão recebendo, Pai, uma unção nova, Pai, e eles vão ter força para voltar, Senhor, para prosseguir junto com o Senhor, Amém, porque há Jesus. uma promessa, não é do homem, mas é do Senhor, Amém, para Jesus. cada um que nos ouve nesta tarde, Jesus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por essa rica oportunidade. Continue com cada um, Senhor, meu Deus, estendendo as tuas mãos de bênção e de vitória. Cobre com teu sangue, Amém, Pai, esta Jesus. vida, Pai, dando a paz, dando força, dando a tua graça. É que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Jesus. meus irmãos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.